Olá, queridos e queridas, que Deus seja contigo neste dia, que essa palavra que vamos trazer para você, para juntos meditarmos, seja benéfica a você e que você possa crescer espiritualmente, porque vamos falar sobre as angústias do ser humano. O texto encontra-se em Romanos capítulo 8, verso de número 22, que nos diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Oremos. Pai amado, te agradecemos pelo texto da tua palavra que acabamos de ler, e que, Senhor, possamos por Ti ser abençoados na meditação da Tua palavra. Fica conosco e auxilia-nos na compreensão de tudo que vamos ouvir, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós observamos atualmente que o mundo está enfermo. Está sofrendo dores, gemendo, suportando angústias e não encontrando nenhum alívio. Também se pode constatar que uma pequena parcela da sociedade retém em suas mãos o benefício da luta inglória de tantos outros seres humanos. Da mesma forma, outros que passam também por dificuldades se aproveitam em um oportunismo miserável e levam vantagem sobre os demais, sem se importar com isso. E por que estamos falando dessa forma? Porque o ser humano hoje, ele não está preocupado com outro ser humano. Ele se importa apenas com si mesmo. Porém, independente da sua situação financeira, ele também geme e também suporta angústias. E por mais que procure alívio, não encontrará, a não ser em Cristo Jesus. O pecado entrou no mundo, atingindo não somente o homem, mas acima de tudo também a natureza, que está sendo depredada diariamente pelo homem, porque ele deseja suprir os seus desejos. Assim sendo, o homem se tornou um insensato. Porque quando Deus o criou para ser mordomo da criação. E ao invés disso, ele tornou-se seu carrasco. A doença que arrasa a criação, que é irada contra o ser humano, que é crônica, ela aborrece a todos sem pausa ou trégua. A terra está cedendo, está morrendo, está soluçando, está gemendo, soando sua voz de tristeza e lamento. E a esse respeito, Paulo nos alerta: toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. No entanto, amados, este grandioso barulho de gemidos não é visto pelo apóstolo Paulo como um ruído de morte da criação.
é visto por Paulo como as dores de parto que levam ao nascimento. E neste caso, a restauração da criação de Deus. Eu gostaria de convidar você a observar as verdades apontadas por Paulo. Em primeiro lugar, ele fala a respeito da escravidão da criação. Observemos este ensino através das palavras que Paulo usa em Romanos capítulo 8, versos 18, 20, 21 e 22. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pois a criação está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Vamos então pensar nos textos da palavra. No verso 18, Paulo está falando a respeito do sofrimento no tempo presente, referindo-se aqui a estarmos vivendo na condição de queda, em função do pecado, e que essa condição de queda não pode ser comparada à glória futura que no tempo vindouro virá para nós. Não tem nada a ver com a miséria desse tempo presente, mesmo porque no tempo vindouro nossa glória irá refletir a glória de Cristo. Queridos e amados irmãos, lemos na Bíblia que nós devemos pensar nas coisas boas, nas promessas de Deus para a nossa vida. E diz ela, nisto pensai. Nós estamos num lugar transitório, nós não somos daqui. No verso 20, Paulo vai dizer o motivo desse sofrimento. Olha o que ele diz. A criação está sujeita à vaidade. A criação se fez sujeita ao resultado do pecado que é a morte. Paulo fala de Deus como quem ditou a sentença devido à queda. Mas ao mesmo tempo nos dá uma esperança. Cristo Jesus. Pois é Ele quem restaurará todas as coisas. Como a humanidade ela foi submetida à vaidade, ela está confusa, contraditória e doente. E com isso ela contribui para essa desarmonia brutal que encontramos na natureza. Os sinais da morte estão presentes na natureza. Assim, contraditando aqueles que pensam em evolução, não estamos evoluindo. Nós estamos decaindo, ainda que involuntariamente. Porque a criação não é o agente da sua queda. Ela é vítima. Não é. A criação não se submeteu, ela foi submetida. E o verso 21 nos mostra a criação vivendo prisioneira no cativeiro da corrupção. Ela, a criação, não pode redimir-se nem libertar-se a si mesma. Por isso também a terra e os animais estão gemendo neste cativeiro, como prisioneiros em um cárcere.
Porém, o texto nos diz, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Oh, glória, amados! Seremos libertos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pois nossa libertação é o efeito da morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. E no verso 22, nós lemos, toda a criação geme e suporta angústias até agora. Notemos, não apenas parte da criação, mas toda a criação. A natureza também está enferma. Nossos rios estão se transformando em esgotos. O mar está poluído, matando os seres que nele vivem. O céu está sendo encobrido, está sendo coberto, melhor dizendo. O sol não mais nos aparece, dada a nossa atmosfera poluída. Os campos estão se transformando em desertos. As fontes de água doce estão morrendo, assim como as aves do céu. Mas falemos agora sobre a expectativa dos que creem. Lemos no verso 19 e 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em primeiro lugar, queridos e queridas irmãs, a redenção da criação está conectada à glória dos filhos de Deus. Lembremos-nos aqui que a criação foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e somente será redimida do cativeiro da corrupção na glorificação dos salvos em Cristo Jesus. A redenção do cativeiro não se dará antes e nem a parte dessa glorificação dos salvos. E quando isto acontecer, haverá liberdade em vez de escravidão. Seremos libertos da morte para ter vida eterna com Deus. Ou seja, glória em vez de sofrimento, pois vamos participar da glória de Cristo e estaremos eternamente na sua presença. Em segundo lugar, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, mesmo porque também nós vivemos na esperança dessa manifestação. E ela virá, trazendo em suas asas a restauração de todas as coisas, assim sendo a sua própria restauração. Em terceiro lugar, os gemidos hoje vividos pela criação não são de desespero, são de esperança. Porque na verdade a criação não se contorce com os gemidos da morte, mas geme como uma mulher que está prestes a dar à luz. Assim, seus gemidos não são de desespero, mas de alegria pela gloriosa expectativa de trazer à luz uma nova vida. E no nosso caso, para nos trazer a sua redenção, porque é uma comparação, Paulo está fazendo aqui um paralelo entre a mulher e a nossa redenção. O sofrimento que hoje vivemos é para a nossa redenção num glorioso futuro na presença do Altíssimo Deus. Os gemidos da criação, portanto, não são dores que carecem de sentido e de propósito,
mas sim de um vislumbre de uma nova ordem, porque a criação dará lugar à liberdade na presença do Senhor. As dores de partos darão lugar às alegrias do renascimento. Louvado e engrandecido seja Deus. Agora, concluindo essa mensagem, eu quero fazer a você uma indagação. Qual é o tipo do seu gemido e da sua angústia? Porque isso define se o seu gemido é para a morte ou para a vida. Quando temos Cristo em nossa vida, esse nosso gemido é para a vida com Deus. Mas quando não temos Cristo como nosso Salvador, é para a morte. Eu quero concluir dando aqui um exemplo sobre a persistência da rã. Conta-se que 2 rãs que estavam presas em um buraco pulavam desesperadamente tentando sair dele. E enquanto pulavam, os bichos que estavam do lado de fora gritavam: "Não vão conseguir! Não vão conseguir!" Uma delas, ao dar ouvido à pressão negativa dos outros animais, desistiu e acabou morrendo ali naquele buraco. A outra, como se nada tivesse ouvido, continuou pulando, continuou tentando até conseguir sair. Já do lado de fora, os animais comentavam: "Olha, ela conseguiu." Mas um deles observou: "Não adianta dizer nada, ela é surda." Por que nós trouxemos este exemplo sobre a persistência da rã? Porque muitos são aqueles que não estão se importando com o futuro. Estão prisioneiros em um buraco. E não querem sair dele. Mas existem aqueles que desejam sair desse buraco. E para sairmos desse buraco, precisamos ter Cristo na nossa vida, queridos. Olha o que Tiago, capítulo 4, verso 7 nos diz: "Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Esse sujeitar-vos a Deus aqui significa sujeitar-se ao plano que ele, Deus, proveu para cada um de nós, o qual é a cruz. E nós precisamente fazemos isto ao olhar a Cristo e o que ele fez por nós na cruz do Calvário, onde Satanás foi totalmente derrotado. Como resultado disso, nós lemos em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. "Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz." Esse resgatar custou um preço terrível ao Filho de Deus. Amados, para os que creem em Cristo, permaneçam firmes, aguardando a promessa, tentando a cada dia melhorar para sair do buraco.
Porque apesar de estar no buraco, você não é pertencente a ele. Porque Cristo já deu vitória em Cristo Jesus, nele mesmo, em Cristo Jesus. E um dia ele retornará para nos tirar desse buraco, para estarmos na sua presença. Mas para você que ainda não tomou a decisão, faça-o agora. Quando lemos o livro de Romanos, nós lemos que a declaração está na nossa boca, porque se com a nossa boca confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador e em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você não precisa pagar nada para ninguém. Tão somente você precisa crer. E se você crê, faça essa confissão de pecado por estar afastado da presença de Deus. Mas suplique a Deus que Ele te perdoe em nome de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então Ele te dará perdão e colocará em você o seu Espírito Santo para te auxiliar a vencer toda esta dificuldade até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque já temos o privilégio de ter sido resgatado pelo teu Filho Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome por isso. Ó Pai, para aqueles que ainda não tomaram a sua decisão em nome de Jesus, abençoa-os. Dá a cada um deles a oportunidade, Senhor, de reconhecerem a sua vida de pecado por estar afastado do Senhor. Restaura-os quando eles suplicarem a Ti por perdão e confessando os seus pecados, para que juntos possamos, naquele dia, quando o Teu Filho voltar, ouvirmos a Tua palavra, dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oramos em o nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Queridos, um grande abraço e até breve em nome de Jesus.